Olha, tem uma esquerda infiltrada, a mesma que ajudou a dar o golpe na Dilma, começando com as jornadas de 2013, que já foi acionada, viu? Já estão acionados aí para causarem instabilidade no governo Lula. No fim do vídeo eu falo sobre isso. Vamos falar aqui sobre quem está tendo instabilidade aí, porque vai acabar preso, que é o ex-governo, o Bolsonaro, que, aliás, lembremos, quem plantou aí todo aquele ódio ao bolsonarismo começou tudo ali com a esquerda infiltrada fazendo as jornadas de 2013 contra a Dilma. Aquilo ali foi a semente que fez germinar o fascismo no Brasil. Logo depois daquilo tivemos o golpe, a prisão do Lula, e aí o Bolsonaro assumiu. Engraçado, né? Pois bem, o Bolsonaro agora tá com um problemão. Pois bem, o que estava ainda segurando o Bolsonaro entre os bolsonaristas mais moderados era o seguinte: a Polícia Federal soltou muitas provas, cada vez que soltam provas o Bolsonaro perde um pouco do apoio que ele ainda tem no campo da direita, porém a investigação ainda está sob sigilo. Tem uma investigação correndo na Polícia Federal e uma investigação correndo no Tribunal de Contas da União. Essas duas investigações são sobre o mesmo caso das joias. O Tribunal de Contas da União está focando nas joias que o Bolsonaro recebeu da Arábia Saudita e em algumas poucas outras. A Polícia Federal está focando em tudo nessa investigação. Ok. Acontece que se a investigação da Polícia Federal não está vazando quase nada, a última vez que teve um vazamento faz o quê? 2 semanas, quando foram na casa do Ossef. Quando foram na casa do Ossef e de várias outras pessoas e pegaram ali celulares e tudo mais, aí foi divulgado ali como é que estava a operação até aquele momento. Pelo menos parte, né, do que embasou aquelas operações de busca e apreensão. Tá. Nada do Tribunal de Contas da União não vaza nada. Porém, essa investigação será toda aberta nos próximos dias. Aí você está falando, epa, Thiago. Então quer dizer que teremos detalhes novos sobre os crimes do Bolsonaro? O Tribunal de Contas da União vai abrir toda a investigação, tudo que foi investigado desde março até agora, são 6 meses de investigação, será tudo aberto, está hoje tudo sob sigilo, porque o relator do caso é o ministro bolsonarista Augusto Nardes. Eu mostrei aqui outro dia um áudio desse ministro do Tribunal de Contas da União em que ele defende o golpe de Estado, lá em novembro do ano passado, quando os bolsominions estavam na frente dos quartéis, gritando, falando, pelo amor de Deus, golpe. Então, lembre-se, cagando em banheiro químico, aí chovia, alagava, aí ficava com água de cocô até o joelho e tudo mais. Enquanto os bolsominions estavam lá, o Augusto Nardes mandava áudios para gente do agro, bilionários do agro, financiadores dos atos antidemocráticos, dizendo que, olha, tá tendo um movimento nas casernas, hoje a população brasileira é conservadora, isso que tá aí não vai ficar assim, o Brasil vai melhorar muito se der tudo certo. Enfim, estava defendendo ali um golpe de Estado e estava também conspirando para um golpe de Estado. Este ministro está no Tribunal de Contas da União hoje completamente isolado. Os outros ministros temem que ao longo desse processo, como é um processo 100% sigiloso e ele não está vazando nada, que ele tenha ajudado o Bolsonaro em inúmeras decisões que são secretas, que não sabemos. Então, o Tribunal de Contas da União marcou para setembro, não está marcada ainda a data exata, mas decidiram, será em setembro. Setembro. Se a gente está no dia 9, vai até o dia... Setembro tem 31 dias? Não, né? Tem 30, então. Então vai até o dia 30, temos aí 3 semanas para que o TCU julgue. Então, nas próximas 3 semanas, será julgado o caso das joias. Quando o caso é julgado, o caso tem que ir a plenário. Se vai a plenário, a investigação deixa de ser sigilosa, porque a investigação termina e a investigação é ali exposta para todo mundo. Então, prepare-se, que assim que marcarem, o caso será tornado público, e aí saberemos o que os ministros do TCU estão assim querendo saber, estão assim, olha, borbulhando querendo saber, borbulhando de ódio mesmo, de raiva do Augusto Nardes. É o seguinte: esse cara ajudou o Bolsonaro durante o processo, sim ou não? Se esse cara ajudou o Bolsonaro, a gente já sabe que em março, quando começou tudo isso, e o caso ainda não era secreto, o Bolsonaro tinha que devolver as joias, e o ministro Augusto Nardes disse que o Bolsonaro era o fiel depositário das joias e que ele poderia ficar com as joias até o final do processo. Ali pegou muito mal, membros do TCU foram à imprensa, reclamaram, tudo mais, e ele, depois de 8 dias, ele desfez a própria decisão e falou, não, Bolsonaro tem que devolver mesmo as joias. Esses 8 dias foram cruciais porque foi o meio tempo em que o Bolsonaro mandou o Ossef e o Ossef conseguiu recuperar o Rolex. Foram nesse meio tempo, e o Tenente Coronel Cid conseguiu recuperar um estúdio que vale 5 milhões. Então você fala, ajudou o Bolsonaro. Pergunto eu, ajudou ou não? Pois bem,
A Polícia Federal está no encalço também do Augusto Nardes pelo áudio golpista já na investigação do dia 8 de janeiro e também pela sua atuação no caso das joias. Lembremos, a atuação é secreta, a Polícia Federal terá acesso a isso tudo assim que for tornada pública, ou seja, nas próximas 2, 3 semanas. Isso será tornado público. O Bolsonaro sendo condenado no TCU, primeira coisa, ele já se torna ficha suja. Ah, mas ele já é. Aí se torna. E agora por uma condenação por roubo de dinheiro público. Então não pode falar, nossa, foi o TSE. Não, é outro tribunal. Roubo de dinheiro público. O Bolsonaro também vai ser aí condenado, muito provavelmente, a devolver tudo que ele roubou e a pagar uma multa sobre isso. Então prepare-se que a coisa vai ficar feia. Só que o TCU também está soltando bomba. Ontem, o Tribunal de Contas da União também anunciou que, olha, o Bolsonaro gastou 800 mil reais para ir para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022. Você fala, tá, Thiago, e que o presidente da República, para fazer uma viagem, ele precisa de uma justificativa minimamente plausível. Ele é presidente. A justificativa mais ou menos até vai. O Bolsonaro várias vezes usava o avião para fazer o que ele queria, para passar férias e tudo mais. Justificativa mais ou menos? Até vai. Sem justificativa nenhuma, não pode. Então o Bolsonaro gastou entre o avião ir, o avião voltar, mais de 35 pessoas que foram ali direcionadas para a viagem do Bolsonaro aos Estados Unidos, entre assessores e tudo mais, passagens aéreas dos assessores do Bolsonaro. Por exemplo, o tenente-coronel Cid não foi no mesmo avião, ele foi depois, porque lembre-se, ele tentou resgatar o colar de 17 milhões, então ele foi para os Estados Unidos depois. A passagem dele também custou dinheiro, seguro viagem de todo mundo, enfim, tudo isso custou no total 800 mil reais. O Tribunal de Contas da União emitiu um parecer dizendo, olha, não tem justificativa minimamente plausível para o presidente da República, a 2 dias do final do seu mandato, no penúltimo dia do seu mandato, nem era 2 dias, menos de 48 horas, no penúltimo dia do seu mandato, ele viajar para outro país. Não tinha agenda oficial nos Estados Unidos, não tinha um motivo para ele ir para lá. Então ele foi sem motivo algum. Se ele foi sem motivo algum, esse é um gasto irregular, é um gasto ilegal. Bolsonaro pegou quase R$1 milhão de dinheiro público e tacou na lata do lixo, só para não passar a faixa para o Lula. Se ele não queria passar a faixa para o Lula, digo eu, Thiago, ele podia ficar em casa. Ele podia ir lá para o Vivendas da Barra Pesada, lá onde ele era vizinho dos assassinos da Marielle, e ficar lá. Não passo a faixa, vou ficar aqui, ou ia lá para a mansão dele em Brasília e ficava lá. Mas não, ele foi para os Estados Unidos e gastou 800 mil reais. Então o TCU diz que vai ser processado por isso sim, e vai acabar pagando por isso sim, vai pagar a multa, vai ser condenado e tudo mais. Outro processo para ele ser ficha suja. Então prepara aí que o Bolsonaro, a inelegibilidade do Bolsonaro não vai ser de 8 anos só não. Prepare-se. Também já tá mais para lá do que para cá o Bolsonaro, né? Mas mesmo assim não vai. Então por isso, olha só, bateu aí o desespero no Bolsonaro, então o Bolsonaro vai fazer umas 15 cirurgias, 30 cirurgias se der aí, até microcirurgias que der para inventar, o Bolsonaro vai fazer aí para ver se ele fica um tempão no hospital, porque ele já sabe, vai acabar preso. O tanto de prova que vai aparecer nas próximas 2 semanas vai ser um turbilhão na imprensa. E eu já falei aqui, eu falei na semana passada, eu falei, essa semana que vem, que foi essa de agora, a gente vai falar até do caso das joias, mas aparecerão outras coisas também. E começou a aparecer coisas aí de casos que a gente nem lembrava, né? Do Bolsonaro durante a semana. E você vê que tá tudo caminhando paralelamente. São várias investigações que vão caminhando paralelamente. E agora, os membros do TCU vão aproveitar para desmascarar o ministro bolsonarista. Eles têm todos têm uma suspeita enorme de que o Augusto Nardes tenha ajudado o Bolsonaro nesse processo. E tem muitos membros, eu vou falar o que acontece em Brasília, viu? Quando você vê alguém que está isolado, ainda mais num tribunal como o TCU, o que começa a passar pela cabeça dos membros que não gostam dele é o seguinte, impeachment, que tal a gente tira esse cara e põe um dos nossos... A sede, a sanha por poder em Brasília é muito grande. Todos, absolutamente todos têm sanha por poder e querem indicar os seus amigos para aumentar a sua teia de poderes. Todo mundo, cada um que está lá quer fazer isso. Então o que acontece? Espera aí, se a gente tirar um do outro lado, sobra um para o nosso lado, é o que pensa cada um deles. Eu não falo os ministros que são mais progressistas, ou que são de esquerda, ou os menos progressistas, não, cada um tem o seu lado, do seu e dos seus aliados, e o lado de quem não é aliado. Então todo mundo pensa, tira esse cara que é bolsominion, que hoje está completamente isolado, vai entrar um cara que é aliado de alguém.
de alguém. É uma indicação a mais para ser feita. Lembrando que a indicação do TCU não é feita pelo Lula. É uma votação no Senado. Então o Centrão fica assim, ó, com o zoião, porque o Centrão fala, epa, no Senado. Então, se é no Senado, a gente põe um dos nossos. Saiba, olha, é uma articulação enorme para votar um ministro do TCU no Senado. Então, já tá nessa. Peraí. Se tirar esse cara aí, o Augusto Nardes está lá desde 2006, tá? Então, quando teve articulação para ele virar ministro do TCU lá atrás, era um Senado completamente diferente de hoje. Então, foram aliados diferentes que colocaram Augusto Nardes lá, senadores diferentes. Então, pense você, a articulação que deve estar envolvendo, estão esperando para pegá-lo aí. Então, prepare-se, porque os bolsonaristas agora vão começar a ficar cada vez com mais medo. Inclusive, isso aumenta a pressão dele para que não ajude o Bolsonaro no processo. Ele está sabendo disso, viu? O Augusto Nardes está sabendo disso. Então, agora, o Bolsonaro está vivendo uma coisa que é bem pior do que o Lula viveu antes dele ser preso ilegalmente pelo Sérgio Moro. Por quê? Antes do Lula ser preso, e também antes do golpe, o golpe foi 2 anos antes, né? O que aconteceu com o Lula foi o seguinte, isso saiu na imprensa e tudo mais, que o Lula passou a fazer ligações e ex-aliados dele passaram a não atendê-lo, não atender ligações do Lula. Isso antes do golpe aconteceu muito, tá? Gente que não queria negociar com a Dilma, que já estava assim com o Temer, né? Então, aconteceu muito. Antes do Lula ser preso, alguns desses traidores também fizeram a mesma coisa, inclusive na esquerda, viu? Na esquerda. Tem uma esquerda muito grande no Brasil, que é a esquerda antipetista. É uma esquerda que pega pautas que são até louváveis, como pauta do feminismo, do movimento negro, enfim, LGBT, e aí eles se apropriam dessas pautas e começam a usar para os seus próprios, vamos fazer isso para fazer politicagem, é isso. E esses conseguem se infiltrar. É a mesma esquerda, alguns chamam aí de esquerda identitária, que começou os atos lá de 2013, que descambaram lá no impeachment da Dilma lá em 2016. Mas que antes disso, aqueles atos de 2013 foram pensados para fazer a Dilma perder a eleição de 2014. Coisa que quase aconteceu. Dilma ganhou por isso aqui em 2014 do Aécio. E aí, aquilo tudo descambou para o golpe de 2016. E essa esquerda estava na linha de frente. A esquerda antipetista estava na linha de frente ali do movimento golpista. Depois, quando chegou a hora H, falaram, não, somos contra. Você planta a sementinha, você rega muito bem, você coloca adubo, você tira os pesticidas, você faz tudo. Quando cresce a árvore, e aí o fruto é fascismo, aí você fala, não, pô, sou contra, hein? Não tem nada a ver com isso. É isso que aconteceu. Lembre-se muito bem disso. Então, o que acontece? Esse pessoal aí já foi acionado, viu? Sempre quem dá ordem para esse pessoal, essa é a esquerda que os Estados Unidos gostam. Os Estados Unidos amam essa esquerda. Aquela esquerda que vai falar, nossa, mas o Lula demitiu a ministra do esporte, Ana Moser, que é uma pessoa que a gente sabe que é uma pessoa idônea e honesta, para colocar um bandido do Centrão. O Lula está se vendendo para o Centrão. É a mesma esquerda que sabe que o Lula não tem maioria no Congresso e que se o Lula não fizer isso, corre o risco de levar um golpe igual a Dilma. É a mesma esquerda, olha, tem uma coisa que eu publiquei aqui, que é sintomática, que pouco antes do golpe, intelectuais e ativistas lançam manifesto contra Levi e Cátia Abreu no governo Dilma. Dilma tinha que negociar com o Centrão porque ela não elegeu maioria em 2014, lembre-se disso. Aí, logo depois, essa mesma esquerda estava aqui, ó. Anos Rebeldes, próximo capítulo, fora Dilma, impeachment já. E aí, um dos lemas dele era que a Dilma cometeu estelionato eleitoral. A Dilma e o Lula negociaram com o Congresso, fizeram o Brasil ser a 6ª maior economia do mundo, todo mundo tinha dinheiro, o Brasil chegou ao pleno emprego, que é menos de 4% de desemprego, em que as pessoas desempregadas estavam desempregadas porque queriam algo melhor, porque falavam, o emprego que tem disponível, tinha emprego disponível, mas o que está disponível ali não era o que essas pessoas queriam. Tinha mais vagas de emprego do que pessoas desempregadas no Brasil no final de 2014. Esse é o nível que chegou a economia brasileira. Você lembrava que as pessoas andavam de avião, viajavam, estava tudo melhorando, tirou o Brasil do mapa da fome, levou mais médicos, levou luz para todo mundo. Isso porque negociou com o Centrão. Então, obviamente, não é bom negociar com esses bandidos, mas você consegue aprovar os projetos que melhoram a vida da população. Essa esquerda aí fala, não é só por 20 centavos. Não, olha, mais saúde, mais educação. Foi a mesma esquerda que encampou não vai ter Copa. Essa esquerda encampou não vai ter Copa. A Copa trouxe 117 bilhões de reais para o Brasil só em impostos do turismo. Imagina um investimento que você gasta 11 bilhões e você ganha 117. E esse pessoal foi contra.
Porque para bater no governo do PT valia tudo. Esse mesmo pessoal que está aí batendo no Lula, porque o Lula trocou a ministra, que ele até quer manter no governo, em qualquer outro cargo, porque o Lula tá triste da ministra sair, porque o Lula tem que fazer negócios aí com o Centrão, porque senão o Lula sofre um golpe, que hoje o Centrão é muito mais poderoso do que era no governo Dilma. E se é mais poderoso, agradeça aí essa esquerda, que despolitiza as pessoas. Quando eles fazem esse tipo de crítica, eles despolitizam. Agora, já vi muitos aí, gente famosa, hein, dizendo que se o Lula não colocar uma mulher negra no STF, o Lula é machista e racista. O Lula colocou a primeira mulher na história na presidenta do Brasil. Lembramos que na eleição de 2010 você tinha Dilma, mulher, você tinha Marina, mulher negra, mas essa esquerda aí votou no Plínio, um homem branco. Tá? Mas agora, se o Lula, o Plínio que apoiava o José Serra, hein? Apoiava o PSDB, apoiava a direita. O Plínio depois, em 2012, Haddad do PT contra Serra, o cara que entregou o pré-sal alguns anos depois. Este aí, o Plínio e o PSOL apoiaram a Serra, tá? Saiba disso, lembre-se disso. A minha memória não falha, viu? Não falha. Então eu sei, esse pessoal já recebeu o chamado lá de cima. Criem instabilidade no governo Lula. Uma das estratégias dos americanos é criar instabilidade dentro, infiltrar gente nos governos progressistas e começar a criar instabilidade entre si. E aí começa a brigar. É aquela dividir para conquistar. Esse pessoal entra, começa a dividir a esquerda começa a brigar, e aí não foca em melhorar o país, não foca em combater o fascismo, foca em brigar a esquerda contra a esquerda. Saiba, identifique quem são essas pessoas. Quando você vê crítica hipócrita feita ao Lula, saiba, infiltrado. Quando você vê gente falando, olha, porque tem que fazer isso, isso e isso, senão... infiltrado. Quando você pode ver gente lamentando que o Lula troca uma ministra boa por um cara do Centrão? Pode, mas quando você vê gente tentando despolitizar por causa disso, saiba, é gente ali, esse pessoal aí foi que acabou plantando o bolsonarismo lá no fim, viu? Ah, depois nos unimos todos contra o bolsonarismo. Mas eles que plantaram, saiba disso, viu? Tô aqui avisando desde antes, veja, o sinal foi dado. Vai piorar esse clima aí dessa esquerda aí, vai piorar muito. Prepare-se, nas próximas semanas e nos próximos meses, muitas máscaras vão cair. Muitas máscaras que até eu nem sei que existem vão cair. Então prepare-se aí, porque você vai ficar embasbacado ou embasbacada de cabelo em pé. Peço aí sua inscrição no canal. Falou!